Pai é quem ama, pai é quem cria, pai é quem educa e quem ensina. Tem mais paternidade quem eventualmente te ensinou a amarrar o cadarço e a andar de bicicleta do que quem apenas te botou no mundo em termos biológicos. Você já ouviu essa ideia por aí e ela tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Isso porque eu apareço aqui para falarmos daquele que é o verdadeiro pai da sociologia. Não é exatamente quem a botou no mundo, mas foi quem a criou e permitiu que ela rendesse alguns frutos no futuro. Eu estou falando de Émile Durkheim, um sujeito muito simpático que tem uma obra muitíssimo importante em toda a tradição sociológica e nas ciências sociais. Se ele eventualmente fosse reivindicar a paternidade da sociologia junto com outros pais, tais como Spencer, o Comte, o Saint-Simon, ele provavelmente levaria a guarda da criança em juízo, porque foi ele quem de fato mais se esforçou, individualmente falando, para que essa ciência fosse criada. Antes disso, portanto, deixa eu me apresentar. Eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia. Seja muitíssimo bem-vindo aqui nesse canal. Se é a sua primeira vez, eu já te convido a se inscrever clicando aqui embaixo, dando um joinha aí nesse vídeo, para que a gente possa conversar outras vezes. Sem mais delongas, portanto, falemos então desta que é a careca mais reluzente e mais importante de todas as ciências sociais, né? Émile Durkheim foi um pensador, um intelectual francês que viveu entre 1858 e morreu ali mais ou menos quando estava começando a morrer a Primeira Guerra Mundial, em 1917. Ele deixou como legado maior a institucionalização da sociologia. Ele tomou como uma tarefa de vida mesmo criar a sociologia como ciência, né? Não, como ideia e como linha de pensamento, ela já existia ali. Ele é tributário dessa tradição já existente. Mas é ele quem, de fato, determina e se empenha no campo institucional mesmo para que essa ciência seja criada. Ele estava convencido de que uma ciência precisa ter um objeto de estudo muito bem delimitado e uma metodologia de investigação científica também muito bem traçada. E é isso que ele dá para essa ciência quando ele escreve em 1895 um dos seus livros mais famosos, As Regras do Método Sociológico, no qual ele diferencia a sociologia das demais ciências e estabelece também pontos de semelhança entre elas, né? A preocupação fundamental a ele é de dar uma cara a uma delimitação mesmo de investigação para a sociologia para que ela pudesse ser chamada como tal, né? Não por acaso ele acaba sendo o primeiro professor de sociologia da história, né? Numa universidade. Ele é o titular da primeira cadeira de sociologia que foi criada na Universidade de Bordeaux, na França. Ele também foi o idealizador do primeiro periódico, uma revista chamada L'Année Sociologique, em torno da qual se reuniram muitos teóricos, muitos pesquisadores que trocaram pesquisas, impressões e permitiram a difusão dessa ciência nascente, né? Ele, evidentemente, não é o primeiro a falar em sociologia. Você se lembra, nós já falamos aqui em outros encontros. Se você não assistiu, está convidado a assistir. Outros autores, né? O Spencer, o Comte, o Saint-Simon, eles também falaram em física social, em fisiologia social, sempre ali num campo, inclusive metafórico, muito próximo das ciências naturais. O Durkheim também faz isso, né? Ele estabelece que essa ciência da sociedade, essa nova ciência, ela tem que se basear nos métodos das ciências naturais, que era um modelo de ciência vigente na época, né? Então ele estabelece que a ciência da sociedade tem que ter uma metodologia voltada para a experimentação, para indução e para observação, tal qual era feito nas outras ciências, né? E Durkheim, ele também insiste na ideia de uma sociologia que estude esse corpo social, né? Que é composto de diversos órgãos. A metáfora aqui não é gratuita, né? Isso tem muito a ver com essa noção funcionalista que estava presente não apenas no Durkheim, mas em outros pensadores do seu tempo, desse pensamento organicista, né, que teve sua origem lá no filósofo inglês Herbert Spencer e que trata a sociologia
que trata a sociedade, melhor dizendo, como um organismo vivo completo, preenchido por diversos órgãos que têm funções interdependentes e estão todos interligados. Cada um fazendo a sua função, eles estão contribuindo para a manutenção desse todo maior que é a sociedade. E a sociologia se propõe a investigar isso, né? O Durkheim é bastante crítico do pensamento do Spencer, mas ele incorpora esse organicismo, incorpora muito do organicismo alemão também. Ele é muito influenciado também pela filosofia racionalista do Kant, o filósofo alemão. Vale lembrar que o Durkheim nasceu ali na fronteira entre a Alemanha e a França, e, portanto ele tem muito contato com o pensamento alemão. Ele também é muito influenciado pelo Comte e por aquela ideia que esteve presente nos dois, mas não apenas neles, de que a humanidade estava fadada ao progresso, estava caminhando por uma marcha inexorável rumo ao progresso. Isso era uma visão muito corrente na sua época, né? Como muitos dos intelectuais do seu tempo, o Durkheim estava muito interessado na ideia de coesão social, na noção de ordem social. Isso porque ele, como um homem da chamada Terceira República, ele viu ali o fim do Império e o renascimento da República Francesa, ali no século XIX, e ocasionando a chamada Terceira República, e ele acreditava que a sociologia tinha muito que contribuir para a formação dessa nova sociedade. Contribuir, claro, a partir da sua trincheira ali sociológica e científica, né? Não de uma maneira panfletária. Ele enxergava a sociologia como um elemento de transformação da sociedade a partir da sua atuação como ciência, né? O Durkheim tem esse pensamento funcionalista, portanto, de uma sociedade sendo composta de um todo integrado entre as partes, e transpõe essa visão para toda a sua sociologia, né? Ele acredita que a sociedade, no entanto, é mais do que um mero somatório de indivíduos, né? Que a sociedade ela é mais do que uma visão ampliada da perspectiva individual. Ele acredita que o somatório dos indivíduos constitui um todo maior, que é essa sociedade que tem particularidades e portanto, precisa ser estudada aí nas suas minúcias. Ao falarmos em funcionalismo, é muito importante ter em mente que o Durkheim não era um pensador, embora ligado à noção de ordem e de coesão social, ele não era alguém que fosse contrário a reformas sociais, muito pelo contrário. Ele era um defensor ferrenho, ele era um reformista ferrenho da sociedade francesa e da sociedade europeia. No entanto, ele era um reformista moderado, e ele achava que toda forma de transformação precisava passar por etapas, né? Todo o pensamento do Durkheim, aliás, ele está comprimido e ele mostra essa tensão entre dois polos. Entre, de um lado, aquele mundo que estava se esfarelando a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, com todos os valores sendo ali destituídos, e um novo mundo, uma nova ordem, com novos valores, com novos modelos sendo erguida do outro lado, mas que ainda não tinha, pelo menos no seu tempo, uma forma muito bem estabelecida. Ele estava profundamente determinado a traçar os elementos que estabelecessem elos dos indivíduos entre si, entre as instituições e das instituições com a sociedade em geral. Inclusive, ele vai chegar nesse processo de investigação, na sua tese de doutorado, com a noção de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Mas isso é conversa para outra hora. Eu quis apenas te dar um resumo muito breve aqui do pensamento durkheimiano. Se você gostou desse vídeo, trate de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de aparecer aqui para que a gente tenha conversas como essa no futuro. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.